Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Todo mundo junto? Eu vou ler, aí você repete. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus poderoso, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos, Senhor. Pai amado, que a tua palavra agora, Senhor, venha entrar como uma flecha sobre os nossos corações. Senhor Deus, que esta palavra, Senhor, trabalhe em todo o nosso ser, trabalhe em nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas emoções, no nosso corpo, que nós precisamos, ó Deus, ser guiados pelo teu Espírito. Pai querido, que esta palavra, ela seja, Senhor, um divisor de águas, talvez na vida de muitos irmãos aqui, Pai, e que nós possamos sair daqui cheios de ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de eu estar aqui ministrando a tua palavra neste altar. Eu te louvo e te engrandeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Amados, nós estamos falando de tudo tem o seu tempo determinado. E eu marquei aqui para vocês que tudo significa totalidade. Tudo significa todas as coisas. Não existe variação para a palavra tudo. Não existe você tentar achar coisas que justifiquem esta palavra tudo. Tudo é tudo. Então o verso 1 aqui do capítulo 3 de Eclesiastes está dizendo que tudo, todas as coisas, a totalidade tem o seu tempo determinado. Ou seja, nós podemos entender que tudo tem um prazo de validade, sim ou não? Tudo tem um prazo de validade. Eu e você temos um prazo de validade. Quando nós nascemos, nós iniciamos o nosso prazo de validade. Nós ainda não sabemos quando é o nosso fim, porque o nosso fim a Deus pertence. E o nosso prazo de validade, eu sei que já está escrito lá no livro da vida. Já está determinado, desde mesmo antes de eu nascer. O meu prazo de validade estipulado aqui na terra já estava pré-determinado pelo Senhor. E não é só comigo, é com você e com essa pessoa linda que está do seu lado aí também. Amados, eu falei isso quarta-feira aqui no altar. Eu posso até repetir que o Marcos Feliciano, lá no culto terça-feira que a gente foi, pastor Marcos Feliciano, ele falou uma coisa que é muito verdade. Quando você tem um propósito de Deus na sua vida, e você vai entender logo o que é isso, um propósito de Deus, jamais a sua vida vai se interromper enquanto esse propósito não se cumprir, a não ser por você mesmo. Por que, pastor? Por mim mesmo? Porque literalmente eu posso escolher entre a vida ou a morte. Eu posso escolher, eu tenho essa decisão. Eu posso querer me matar, eu posso querer me jogar, eu posso querer morrer. Pastor, amigo meu, hoje pela manhã falou que foi para o Chile esses dias, e lá nessa semana teve 2 jovens que se jogaram na frente do metrô. Agora, existe possibilidade de uma pessoa se jogar na frente de um trem que vem a 200 por hora, de sobreviver? Só se Deus não quiser mesmo. Mas, tirando a nossa opção de escolher entre a vida ou a morte, enquanto o propósito de Deus não se cumprir sobre as nossas vidas, a gente vai continuar a nossa caminhada. Diz aí pro seu irmão, você vai continuar, amado. Diz aí, você vai continuar. E eu sei que você já pensou em desistir. Eu sei que quantas vezes você já pensou em parar. Eu sei que quantas vezes você já pensou, não quero mais. Para mim já deu. Não aguento mais. Estou certo ou estou errado, igreja? Quero desistir de tudo, quero largar tudo, quero abandonar tudo, não preciso mais viver, pois eu não tenho mais propósito de vida. Amados, tudo tem um prazo de validade, um tempo determinado. E o meu prazo de validade, o seu prazo de validade, o quanto nós sabemos, apenas começou, ainda não terminou. Só lá no livro da vida que está escrito quando é o nosso fim do prazo de validade. Guarda isso.
Bom, então, sabendo dessa verdade sobre o meu, sobre o seu coração, Deus ele nos diz que tudo tem um tempo de existência. Mas o problema não é crer no tempo de existência meu e seu. Tem alguém aqui nesta igreja hoje que perdeu já na vida algum ente querido? Sim ou não? Sim, deixa eu ver, erga a mão aí. Um ente que amava muito, que gostava muito. Uma pessoa que era o seu porto seguro. Uma pessoa que era o seu colo. Uma pessoa que era o seu sustentador. Perdeu já? Como é triste, não é verdade? Agora, em paralelo a isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que querem parar porque perdem isso. Só que sabia que tem pessoas que dependem de você para isso também? Sabia que tem pessoas que encontram em você e na sua vida um porto seguro? Um colo sustentador? Uma pessoa que depende de você para todas as coisas? E aí você pensa em parar. Você é tão egoísta nos seus pensamentos, nas suas vontades e nos seus desejos, que você não pensa no que está acontecendo por sua volta. Você só pensa no seu eu. Mas do mesmo jeito que você perdeu uma pessoa que tanto você amou um dia, você tem que entender que a sua vida tem um propósito de vida para que outras pessoas sejam sustentadas por você. E quando eu falo sustentados, eu falo sustentado pelo sorriso, pelo abraço, pela alegria, pelo prazer de estar junto. Você entende essa verdade em nome de Jesus sobre o teu coração? Amados, tem pessoas que vivem tão sozinhas, tão isoladas, tão fechadas, que encontram em você que está aqui, que está me ouvindo, está me vendo, um porto seguro para isso. Fato é que é gostoso estar perto de pessoas que nos fazem bem, sim ou não? Só que tem momentos na nossa vida, e eu já passei por isso, que a gente quer fazer o quê? Só ficar trancado, trancafiado num quarto escuro, dentro da nossa casa. A gente não quer sair, não quer ver pessoa, a gente não quer ver ninguém. A gente não quer saber de abrir a boca, dar um sorriso para alguém. A gente não quer saber de falar com ninguém. São fases, são tempo da nossa vida. E eu estou dizendo tudo isso para você entender aonde nós vamos chegar com esse Eclesiastes capítulo 3 e o verso que nós lemos, verso 1. Agora tem um detalhe. O que nós temos que se preocupar, eu marquei aqui para vocês, que a gente entende que o problema não é o prazo que a gente existe, início e fim. O que nós temos que nos preocupar é para onde nós vamos quando nós tivermos o nosso fim. É isso que eu e você tem que se preocupar. Para onde nós vamos? Todos nós vamos para uma eternidade. Você crê nisso em nome de Jesus? Uma eternidade. Agora, a eternidade que eu vou, sou eu que escolho. Não depende de Deus mais, não depende de Jesus mais, não depende do meu esposo, não depende do meu esposo, da minha esposa, não depende da minha namorada, não depende de ninguém, a não ser de quem? Da minha escolha, da sua escolha. Quantas eternidades existem? Quantas? 2. Tem um meio aí que uma outra igreja ensina, que é o purgatório. Não existe. A palavra de Deus, de início ao fim, não fala nada a respeito de purgatório, onde você fica ali para um juízo, para ver o que Deus quer fazer com a sua vida. Não existe isso. Amados, a decisão da escolha é quando? Enquanto você estiver respirando. Quando você tiver fôlego, vida, aí que você escolhe qual das 2 eternidades você quer conquistar. A Bíblia fala a respeito de 2 eternidades. A eternidade no céu, com Deus, eternamente, todos os dias, glorificando, adorando. Lugarzinho no céu, mansão preparada lá no céu celestial para mim e para você. Ou no lago de fogo, com cheiro de enxofre, aonde não haverá solução para dor. É ranger de dentes a todo momento. Quando essa expressão ranger de dentes está na Bíblia, você já teve um problema dentário, sim ou não? É dente sensível, melhor dizendo. Você já tentou raspar um dente no outro quando fica sensível? Dói até a unha do dedão do pé, quando você faz assim, é ou não é? Porque é uma sensação tão horrível, que dói tudo. A Bíblia diz que é comparado a isso, comparado. A decisão da escolha é sua, está nas suas mãos. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Fala assim, a decisão é sua. Agora o tempo de escolher, qual é? O hoje, o agora. A decisão quando é? Enquanto ainda tenho vida,
enquanto ainda tenho fôlego, enquanto ainda respiro. Mas deixa eu avançar para que você entender, para que você possa entender. A pergunta principal para essa mensagem dessa noite é: qual é a sua busca? O que você em vida está buscando? Diz para mim. Qual é o propósito da sua vida? Outra pergunta mais fácil um pouquinho: por que você acorda todos os dias? Por que você acorda todos os dias? Por que você levanta da sua cama? Pastor, porque eu preciso trabalhar, trazer dinheiro para minha casa, comprar comida e viver bem. Qual é a motivação da sua vida que todos os dias você abre a janela do seu quarto e fala: mais um dia Deus me deu? Essas perguntas é que tem que ficar agora por enquanto. O interessante também que Deus ele mostra para nós que é um diferente do outro. Eu sou diferente da Melina, que é diferente da Milena, que é diferente do Paulo, que é diferente do Roberto, e assim por diante. Alguns nasceram com muita inteligência. Alguns. Alguns. Nasceu com muita inteligência. Eu ouvi uma história esses dias que o homem mais inteligente do mundo, São Manuel, mais inteligente do mundo, com um QI de 300 e pouco, o nosso é beirando 150, alguma coisa nesse sentido. O cara tinha 300 de QI, o cara mais inteligente do mundo, beirando isso daí. Sabe como foi o fim da vida dele, Mateus? Falo para você que está começando a vida agora. O fim da vida do homem mais inteligente do mundo, que ele já morreu, foi atrás de um balcão de lanchonete entregando lanche. Do cara mais inteligente e reconhecido no mundo. Não adianta ser mais inteligente sem propósito. Você entende isso em nome de Jesus? Não adianta viver sem propósito. Não adianta acordar sem propósito. Não adianta dormir sem propósito. Não adianta viver sem propósito. Outras pessoas nasceram empreendedoras. Sabe que aquela pessoa que tudo que põe a mão dá certo? Você conhece alguém assim? Só que outros tentam a vida inteira ser empreendedor e não conseguem. O propósito da vida dela é trabalhar de CLT registrado todos os dias, bonitinho lá, tem férias, isso e aquilo. Outras pessoas nascem com um dom especial. Gente, a Bíblia fala a respeito de dons. A Bíblia nos ensina a respeito de dons. E quando eu falo dons, eu não digo nem só dons espirituais, não. Eu digo dons em outros assuntos. Músico, por exemplo, uma pessoa que é música, que entende de tudo, igual eu. Conheço bateria, conheço baixo, conheço violão, conheço teclado. Só conheço, não toco nada. Pessoas que conhecem e tocam tudo. Tudo. Tudo bem, pastor Ricardo? Tudo certo aí? A pessoa mexe num instrumento. Isso é dom ou não é? É dom ou não é? Outros nascem com dom artístico. Já viram aquelas pessoas que pintam quadros? Isso é um dom artístico. Ninguém aprende a pintar. Ou se aprende, não fica tão bom quanto a pessoa que tem dom. Outros nascem com um chamado especial na vida. Chamado especial. Nasceu para um propósito único e especial na vida. Isso é chamado. Agora, eu não sei se até hoje, você com 20 anos, você com 30, você com 40, você com 60, 80, não sei. Você já descobriu qual é o propósito da sua vida? Você já descobriu para que você nasceu? Você descobriu por que você vive, por que você acorda, por que você está todos os dias vivendo? Qual é o propósito, meu amado? Agora a gente vai entrar um pouquinho dentro da mensagem. Só vale lembrar a vocês que a palavra de Deus também nos ensina a respeito de alguns personagens, como por exemplo, os que tiveram algum chamado de Deus. E Moisés, por exemplo, ele nasceu com um propósito e com um chamado. Ele já veio à vida, Deus já escolheu ele antes mesmo do ventre da sua mãe para um propósito especial. E você sabe qual é? Abraão, um outro personagem muito conhecido, já nasceu também com um propósito. José, Davi, enfim. Olha quantos personagens. Por que você não, Cristiano? Por que você não, Casarim? Por que você não, Israel? Por que você não, Pedro? Se Deus coloca
chamado, Deus coloca propósito, Deus coloca entendimento no coração dessas pessoas que são exemplos para nós na Bíblia, por que não para mim e para você que está aqui nessa noite? Agora, só basta a gente tentar descobrir qual é o nosso propósito. Deixa eu contar uma coisa para você. Você conhece um homem aí no mundo chamado Bill Gates, sim ou não? Qual foi o maior feito de Bill Gates? Quem pode dizer para mim? Pode dizer em voz alta. Qual foi o maior feito dele? O Windows, a janelinha. Ele criou um sistema operacional que viralizou no mundo todo e ficou o homem mais rico do mundo por diversos anos. Mas, será que esse foi o propósito da vida dele? Será que esse foi o chamado a qual ele foi escolhido por Deus para nascer? Agora, se você pegar hoje a história desse moço, ou melhor, desse senhor, você vai ver que ele não tem mais nada a ver com informática. Mas a informática possibilitou a ele criar uma fundação. Você sabia disso? Chamada Bill e Melinda Gates, alguma coisa nesse sentido aí. Uma fundação a nível mundial. Porque com a riqueza e o poder e a influência que esse homem tinha, ele conseguiu arrastar multidões para junto dele, para poder fazer alguma coisa em prol da humanidade. Hoje ele vive para isso. Será que o propósito de vida dele foi realmente ser o gênio ou o cara da informática? Às vezes não. Às vezes o propósito de vida dele, ele passou tudo isso para ele chegar onde está agora. Deus nos coloca em caminhos, amados, que a gente não entende e não compreende, para um futuro próximo, que a gente vai conseguir compreender e entender depois. Você já descobriu qual é o seu propósito de vida? A Kátia que está aqui, ela me deixa usar o nome dela, pela intimidade que nós temos. Esses dias ela chegou para mim e ela falou assim, sem a gente estar conversando sobre isso, não é? Ela falou, o meu propósito de vida é esse. Foi ou não foi? Ela já sabe qual é o propósito de vida dela. O meu propósito de vida é esse. Agora, mais uma vez, pergunta aí para quem está do seu lado. Pergunta, você sabe qual é o seu propósito de vida? O propósito da vida da minha esposa foi casar comigo. Ela tentou achar homem bonito. Ela tentou achar homem rico. Ela tentou achar homem influente, mas não achou e casou comigo. Nada. Não existe propósito de vida para casar com outra pessoa. Não existe propósito de vida para trabalhar num lugar. Não existe propósito de vida para gerar um filho só. Não. O propósito de vida é, por que eu casei com essa pessoa? Aonde eu vou levar essa pessoa comigo? Por que eu entrei nessa empresa? Aonde que eu vou estar nessa empresa, crescer nessa empresa e trazer pessoas junto comigo no reino de Deus? Está dando para entender isso em nome de Jesus? Propósito de vida, igreja, propósito de vida. Agora, entramos aí num personagem bíblico por nome chamado Salomão. Salomão escreve 3 livros na Bíblia. O primeiro deles que ele escreve Salomão estava na sua juventude. Na sua juventude. Salomão escreve o livro de Cantares. Cantares é um livro de amor. Cantares é um livro de quem está apaixonado. Quem leu o livro de Cantares aqui? Deixa eu ver. Tem alguém? Vocês leram? Não, no curso de casais eu falei, leia livro de Cantares. Você vai ver lá as poesias que Salomão escrevia para sua amada Sulamita. A rasgação de seda que era para sua amada. Era esse o propósito, porque ele estava no início, ele estava querendo conquistar, ele estava apaixonado. Só que por um outro momento, numa outra fase de Salomão, ele escreve o livro de Provérbios. Salomão está um pouco mais maduro já nessa fase, ele está um pouco mais consciente das coisas. Ele já sabe que não é só por amor que se vive. Bem, vamos casar? Vamos. O que nós temos? Nada, só amor. Olha que coisa linda. Salomão passou por essa fase. Salomão, ele sabia que alguns propósitos de vida era muito maior que o amor. Era muito mais preciso do que apenas o amor para se sustentar na família. Eu marquei para vocês aqui só para que você possa entender. Quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele retrata para várias pessoas de uma família. Por exemplo, ele fala com o marido, ele fala com a mulher, ele fala com os filhos. Por exemplo, capítulo 6, verso 6 de Salomão, de Provérbios, ele fala com pessoas que não queriam muito nada com a vida. Sabe, Rafael, você vai saber o que eu estou falando agora. Sabe aquela pessoa que acorda numa segunda-feira,
10 horas da manhã, não trabalha, põe uma gaiola embaixo do braço e sai andando para o bairro? Já viram isso? Ou vocês têm alguém perto de vocês assim? Salomão escreveu no capítulo 6, verso 6, para esse tipo de pessoa. Sabe o que Salomão escreveu lá? Vai ter com a formiguinha, seu preguiçoso. Salomão, no capítulo 14, verso 1, ele ensina as donas do lar. Quem que é dona do lar aqui? Deixa eu ver. Hoje são poucas as mulheres que só são donas do lar, né? Mas ele ensina as donas do lar. Olha o que ele fala: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Salomão, em Provérbios, no capítulo 1, verso 8, ensina os filhos: filho meu, ouve os ensinamentos do seu pai e deixe as instruções da sua e se apegue às instruções da sua mãe. Então você vê que agora o livro de Provérbios, ele já está com o Salomão um pouco mais maduro, um pouco mais crescido, o Salomão um pouco mais entendido da vida. Você viveu assim também até agora? Quem que foi um menino, uma menina antes de casar que não queria nada com a vida? Deixa eu ver. Só queria curtir. Pode erguer a mão, Kelly, não tem problema não. Eu fui assim, só queria curtir. Queria estar com os amigos, queria estar nas baladas, queria estar isso, queria estar aquilo. Só curtir a vida. Eu não tinha responsabilidades. Eu morava com a minha mãe, lembra, mãe? Eu trabalhava no banco, recebia aqueles tickets no papel ainda, que vinha no bloquinho de papel, que você tinha que destacar. Eu chegava e falava: mãe, tá aqui, ó, o ticket de alimentação. Vinha um pacote assim, na época era bom o negócio. Hoje eu não sei como é que tá. Eu com 18 anos já era bancário. Vinha um pacote assim de tickets, falava: tá aqui, mãe. O resto eu gastava tudo. E gastava com um monte de coisa. Gastava com a namorada. Levava a namorada Sabe, lembra das lojas americanas do shopping? De antigamente, não agora. As lojas americanas do shopping antigamente tinha tudo. Você comprava tudo lá. Tudo que você queria. E lá aceitava meu ticket de refeição, porque a alimentação ficava com ela. Aceitava meu ticket de refeição no papel. Vai lá, escolhe o que você quer. Namorada, tinha que conquistar, né? Aí arrancava um ticket. Não parava de sair ticket, tanto que escolhia o negócio. Júlio. E tirava um, tirava dois. O que você quer comer agora? Vamos lá no pão de queijo. Pão de queijo eu aceitava ticket também. Tava nem aí com nada. Aí casa, aí aperta o calo. Aí vem a filha, aperta muito mais. Aí vem o filho, aperta muito mais. E aí a gente tem que começar agora a filtrar, entender, moderar, moldar. É ou não é? Você faz isso com a sua vida também ou não faz? Ou você vive de qualquer jeito? Se vive de qualquer jeito, está errado. E Salomão, na última fase da sua vida, agora ele está em Eclesiastes. E é aqui que eu quero chegar com você. Em Eclesiastes, ele já está velhinho. Então ele já passou no momento da juventude, ele já passou no momento de ser muito cauteloso com tudo. Agora ele está velhinho. E uma pessoa velhinha, vocês me perdoem os velhos que estão aqui, os idosos, não sei nem se eu posso falar velho mais, mas os idosos que estão aqui, vocês me perdoem, porque idoso normalmente ele é o quê? Quem me ajuda? Ele é? O que ele é? Ó, eu falei ranzinza, um já fala teimoso, outro já fala cri-cri, outro já fala isso. Me perdoem os idosos aqui, viu? São vozes sendo levantadas aqui de um lado, aqui de outro. Mas o idoso ele vai ficando ranzinza com o passar do tempo. Por quê? Porque ele já viveu tudo, ele já passou por todas as experiências, ele já andou para lá, andou para cá, viajou. Deixa eu fazer uma pergunta agora que eu estou muito curioso para saber. Tem alguém, e não tem problema em dizer isso daí, pode erguer sua mão, que nunca saiu daqui de Piracicaba, morar fora, que sempre morou aqui em Piracicaba? Deixa eu ver. Olha, quantas pessoas, sempre em Piracicaba. Amados, tem pessoas que eu conheço que já passaram por diversos lugares. Tem pessoas que moram na mesma casa desde quando nasceu. Olha que disparidade, né? Que conflito aí de informações. Então, Salomão aqui em Eclesiastes, ele já está muito mais avançado na sua idade. E ele começa agora, Ana Paula, questionar a vida. Ele começa a querer entender questionamentos para a sua vida. Lembrando que Salomão nessa fase, ele é o homem mais rico do mundo. Sim ou não? Lembrando que Salomão aqui ele já passou por diversas situações, tinha muitas mulheres, já tinha aproveitado de tudo que ele podia, comido de tudo, vivido de tudo, viajado de tudo.
ter tudo que ele podia, ele já teve. Agora ele começa a questionar. E sabe qual é o principal questionamento de Salomão? Pergunta para mim, qual, pastor? O sentido da vida. Salomão, em Eclesiastes, queria entender o sentido da vida. Ele para e fala assim: por que tudo isso? Aí, esse capítulo 3, ele começa assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí ele continua narrando, e isso eu quero que vocês atentem bem. Ele continua dizendo assim, ó: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerras e tempos de paz. É assim que a nossa vida, ou não é? Ou você vive plantando coisas o tempo todo? Ou você vive amando pessoas o tempo todo? Ó, tô de olho em você. Você vive uma vida plena e neutra o tempo todo da sua vida, sim ou não? Se tiver alguém aqui, por favor, me diga. Amados, a gente vive na nossa pequena e curta vida emoções, sensações, jeitos, trejeitos diferentes a todo momento. A todo momento. Fato é que, por exemplo, hoje você vai dormir super bem. Você está saindo daqui alimentado da palavra, cheio de Deus. Você vai deitar na sua cama, colocar sua cabeça no travesseiro e vai desmaiar. Ter um sono de um justo. Quem recebe isso em nome de Jesus? Só que talvez você possa acordar 6, 7, 8, 9, 10, 4, querendo ser a última pessoa do mundo a acordar. Você vai dormir bem, mas acorda mal-humorado, acorda ranzinza, acorda querendo brigar com o mundo. Alguém conhece pessoas assim ou não? Que vai dormir que é uma beleza. Uma hora que acorda, fala: quem que é essa pessoa que está aí do meu lado? Sai dela, em nome de Jesus, sai dele. O que acontece no meio da madrugada, com a pessoa dormindo, para que ela mude a personalidade dela, mude o jeito dela? Amados, a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Isso faz parte de mim e de você. Nós somos seres humanos. Não existe super-herói, não existe Mulher Maravilha, que sempre nós vamos estar tudo bem, que sempre está tudo maravilhoso. Agora escuta. Salomão ele está falando aqui no capítulo 3, esses primeiros versos, a respeito de uma palavrinha chamada tempo. Você pode repetir isso comigo? Tempo. Eu queria dizer uma coisa para você, para que você possa entender, e talvez você nunca tinha percebido isso. Sabia que o seu tempo é igual ao meu? Sabia que o seu tempo é igual ao da sua esposa? O seu tempo é igual ao do seu esposo? O seu tempo é igual ao dos seus filhos? Você sabia disso ou não? Amados, o meu filho ele estuda numa escola pública das 7 da manhã às 4 da tarde. É muito tempo. É um tempo muito longo do dia. Eu fico muitas vezes me imaginando tudo que eu fiz nesse período. Ele está lá dentro da escola ainda. É muito tempo. Das 7 às 4, Maurinho. Eu não sei se você tem um filho nessa mesma realidade, ou se você teve. Mas sabe qual a primeira coisa que ele quer fazer a hora que ele chega em casa? Comer e dormir. Porque acordou cedo, 6 horas, tomou um banho, foi para a escola. Lá não come muito bem. Todo dia ele me pede um pix de R$4. Todo dia, 10 horas da manhã, toca meu zap: pai, faz pix. Para ele comprar uma caçulinha daquela, para ele tomar junto com a comida. Só. Aí ele chega em casa: pai, estou morrendo de fome. Aí tem comida, come, ele vai dormir. Esses dias, essa semana que passou, sabe a hora que ele acordou? Ele chegou em casa 4 horas. Sabe a hora que ele acordou? 11 horas da noite. Das 6 da manhã até as 11, Samuel. Tempo.
O mesmo tempo que ele teve para fazer isso, eu tive para trabalhar, minha esposa teve para trabalhar e fazer os afazeres dela, minha filha a mesma coisa e vocês também a mesma coisa. Agora, o que a gente vai entender por esta palavrinha tempo? Qual o ditado que vocês sempre ouvem falar a respeito de tempo? Tempo é muito precioso, não é? Você não ouve falar isso? Tempo é muito precioso. Tempo quase ninguém tem. Fato é que tinha até uma propaganda um tempo atrás de um banco que nem existe mais, chamado Unibanco, que era Unibanco quantas horas? 30. Queriam aumentar 30 horas. Porque o tempo nosso parece que não dá tempo de mais nada. Parece que não dá tempo de você fazer mais nada. Parece que você não tem mais para fazer nada. Eu marquei 3 coisas para vocês aqui, eu quero que você atente a isso. E por favor, repita comigo, 3 verdades. Isso é uma verdade que não tem como voltar atrás. São 3 verdades que a gente não consegue mudar. A primeira delas é assim, ó. Repita comigo, o tempo passa. Passa aí na sua vida, sim ou não? Gente, o tempo passa. Sabe essa pessoinha que está do seu lado aí, ou aquela que ficou na sua casa? Lembra quando você conheceu ela? Sim ou não? Você lembra como ela era? Há uns tempos atrás, há uns anos atrás, eu tenho uma foto com a minha esposa, há 20 anos atrás, gente, que vocês precisam ver. Parecia o... Você já viu aquele filme Grease, nos tempos da brilhantina? Parecia o... Como chama? O John Travolta com a Olivia Newton-John. Só que depois de ter caído do avião, ter sido atropelado por um caminhão, a gente era feio demais. Não que não mudou, ela mudou demais. Ela é maravilhosa, ela era linda. Deixa eu me consertar aqui, né? Que ela falou que ia me levar a jantar, vai que... Ela era linda, mas ficou melhor ainda. Mas eu era feio, gente. Eu não era nem feio, eu era falta de educação. O marido dessa aqui, então, eu apelidei ele de vírgula. Ele parava torto, assim, que parecia uma vírgula. Eu chegava para ele e falava, e aí, vírgula, beleza? Ele era magro, feio. O tempo faz a gente melhorar. Eu creio que para todos o tempo fez isso, sim ou não? Para todos, sim ou não? O tempo faz a gente melhorar. Só que da mesma forma que o tempo faz a gente melhorar, Fábio, o tempo passa assim, ó. Eu não tive a oportunidade de ver a minha filha crescer. E eu tenho uma pedrinha até hoje disso no meu coração. Por quê? Porque lembra um pouco atrás que eu falei que as coisas começam a apertar quando você casa e quando vem um filho? Aí apertou. E eu precisava trabalhar. Sabe quantos empregos eu trabalhava ao mesmo tempo? 3. Manhã, de tarde e noite. Manhã, de tarde e noite. Manhã, de tarde e noite. Sabe com quem que minha filha ficava? Com meu sogro. E ela foi crescendo. E não via. Hoje está aí com 21 anos de idade. Passa muito rápido, gente. O conselho que eu dou para quem é pai, para quem é mãe, ou para quem pretende ter um filho, aproveita o máximo que você puder esse tamanho, essa idade. Porque passa muito rápido, mas muito rápido. Quem tem filhos maiores aí de 18 anos? Deixa eu ver. Aí, vocês sabem o que eu estou falando. Estou certo ou estou errado? É assim, ó, é num piscar de olhos. Letícia que tem filho pequeno, vocês que tem 2 filhos pequenos. Quem mais? A Kelly que tem filho pequeno, Melina, Roberto que não para de fazer filho. Ele vai vendo um filho crescer e falar, não, deixa eu pegar a oportunidade. Vai lá e faz outro. Gente, não pode perder a oportunidade. Não perca essa oportunidade. O Fábio tem filha pequena. Então o tempo ele passa muito rápido. Ele passa. Aquilo que você programou para fazer amanhã, se você não se cuidar, não vai dar tempo. Aquilo que você programou para fazer dentro desse mês de setembro, se você não se cuidar, cuidado que não vai dar tempo. Porque passa muito rápido. A outra segunda verdade, nós vamos encerrar logo. A outra segunda verdade a respeito disso é: o tempo pode ser perdido ou o tempo pode ser aproveitado. Vamos falar isso? O tempo pode ser perdido ou o tempo pode ser aproveitado. Amados, trabalhar todo mundo precisa, isso é fato, eu não discordo disso. Agora,
A pergunta é: o que você tem feito com o tempo que te sobra? Como você tem aproveitado o tempo que te sobra? Pastor, eu sou um cara muito ativo, eu sou uma mulher muito ativa, eu gosto de fazer, eu gosto disso, gosto daquilo. Gente, e quando fala que o tempo passa e o tempo pode ser desperdiçado ou aproveitado, todas as igrejas que eu fui pregar em janeiro, olha meu compromisso, nos 12 dias de bênção, eu falei assim: gente, eu tenho um compromisso comigo mesmo nesse ano, e o compromisso comigo mesmo é perder a minha barriga. Quem lembra disso? Meu filho até hoje me cobra disso. Pai, tá chegando o final do ano, e aí? Nada? Perdi na marra, né? Na marra. Eu tinha um compromisso, e eu falei assim: bom, vamos esperar passar janeiro, né, Marisete? Passa janeiro, acalma as coisas, e em fevereiro a gente começa. Aí chega fevereiro, agora vai nada. Passa fevereiro, ou março a gente vai. Foi? Não foi. Passa abril, maio, junho, julho, agosto, Mauri, tem festa da igreja, não dá, vamos deixar para setembro. Já é dia 5 de setembro. 5 de setembro. Eu tenho outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Para você ver aqui, pastor, vou até crescer, ficar até mais alto, até pôr salto aqui, a barriga mais murcha. Se não der certo, Natan, sabe o que a gente faz? Coloca aquele colete. Não tem aquelas coisas que faz a mulher emagrecer? Né? Artificial, tem ou não tem? Tem, né? Como chama aquilo lá? Cinta, vocês não vão nem perceber. Coloca uma cinta aqui, a blusa fica até assim, ó, sobrando. Mas eu fiz esse compromisso em janeiro, e nós já estamos em setembro. Eu não sei qual foi o propósito que você fez. Eu não sei o que você colocou nos 12 dias de bênção, lá naqueles cultos dos 12 dias. Eu não sei se já se cumpriu, eu não sei se já se concretizou, mas saiba que ainda há tempo. Mesmo o tempo sendo muito corrido e muito curto, ainda há tempo. E nada é tão difícil que a gente não possa começar, e nada é tão fácil que nos desanime para poder fazer. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo pode ser perdido ou aproveitado. A pergunta é: como é que você tem aproveitado o seu tempo? Pastor, eu gosto muito de ficar em casa, deitado na minha cama, de barriga para cima, tomando Coca-Cola. É assim que você aproveita o seu tempo? Quem sou eu para julgar? Porque eu também gosto. Pastor, eu gosto de acordar cedo e já tomo um banho, vou para academia, e já vou para o trabalho, e já chego em casa, faço aquele, como chama? Tapioca, porque não pode comer pão, porque pão engorda. Faço tapioca, faço uma batidinha. À noite eu gosto de sair e dar uma corridinha. Você gosta? Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, eu gosto de aproveitar meu tempo com a minha esposa. Eu gosto de sentar na frente dela, olhar para ela olhar para mim e não falarmos nada. Ué, olhou. Pastor, eu gosto de ir no shopping. Pastor, eu gosto de viajar. Eu não sei como é que você aproveita o seu tempo. O detalhe é o seguinte: a segunda verdade sobre o tempo é: o tempo ele pode ser perdido ou pode ser aproveitado. Você entende isso sobre a sua vida, sim ou não? A terceira verdade, agora a gente está partindo para o encerramento. A terceira verdade que a gente não pode mudar é que o tempo acaba. Diz aí comigo: o tempo acaba. Uma hora o tempo vai acabar. Uma hora a sua data de validade vai expirar. E aí, eu garanto para você que não há mais tempo para nada. Para nada, literalmente. Amados, existe uma frase que é muito bonita, que eu marquei para vocês aqui. Não me perguntem o autor, porque eu não achei. Mas a frase é assim, ó: o tempo cura tudo. Só não cura o tempo que você perdeu, esperando o tempo passar para curar tudo que você teria gasto se não tivesse esperado tanto tempo. Vou repetir: o tempo cura tudo. Toda dor, enfermidade, situações, cura tudo. Só não cura o tempo que você perdeu esperando o tempo passar para curar tudo que você teria gasto se não tivesse esperado tanto tempo. Aproveite o seu tempo. Fala para a pessoa que está do seu lado: aproveite o seu tempo. Se for o seu esposo, se for a sua esposa, fala assim: ó, aproveite o seu tempo comigo.
Continua mais uma vez, aproveite seu tempo com seus filhos. Tem pessoas que aproveitam o seu tempo na frente de um computador. Tem pessoas que aproveitam o seu tempo na mesa de um bar. Tem pessoas que aproveitam o seu tempo na frente de um celular. Tem pessoas que aproveitam o seu tempo na frente de uma televisão. Mas a hora que a esposa fala assim, eu quero conversar, o que ela fala? Não tenho tempo. A hora que o filho fala assim, pai, vamos fazer tal coisa, o que o pai fala? Não tenho tempo. Mas tem tempo para tudo aquilo que não é prioritário. E aí o tempo passa, o filho cresce, a esposa cresce e o tempo vai voando. Amados, eu quero encerrar a mensagem com você nessa noite, porque é uma mensagem de reflexão. Onde Salomão, no livro de Eclesiastes, desde o primeiro capítulo, nós estamos no capítulo 3, mas desde o primeiro capítulo ele quer encontrar respostas para a sua vida. E sabe o que é interessante? Salomão, no capítulo 1, pastor Ricardo, Salomão ele faz o seguinte, ele fala assim, bom, deixa eu tentar encontrar respostas. Aí o que ele faz? Ele vai buscar um monte de coisas para achar respostas. Ele vai buscar respostas na vida, ele vai buscar resposta nas mulheres, ele vai buscar respostas na bebida, na comida, ele vai buscar respostas na aquisição, ele vai buscar resposta em todos os lugares, mas ele não acha a resposta do sentido da vida. A pergunta que eu quero deixar para você e você ir embora daqui nessa noite é: qual é o sentido da sua vida? 3 verdades: o tempo passa, o tempo pode ser perdido ou aproveitado e o tempo acaba. 3. E sabe aonde que Salomão vai encontrar a resposta para isso? Para essa indagação da sua vida? Sabe, Fábio? Procura, pergunta para mim. Aonde, pastor? Vai em Eclesiastes capítulo 12, que é o último capítulo deste livro de Eclesiastes. Abre aí a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 12, nós estamos lá no 3. Desde o 1 ele vem tentando achar respostas. E se você ler Eclesiastes 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver que Salomão está perdido nos seus pensamentos. Salomão está fora de si. Salomão está tentando encontrar respostas, mas chega uma hora que ele encontra. Capítulo 12 de Salomão, de Eclesiastes, ali no verso 13 e 14, vai mostrar a resposta do sentido da vida. Talvez há uma resposta que você tente achar até hoje e você não encontra. Mas aqui ele vai estar mostrando para você qual é o sentido da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Pode se colocar de pé, que nós vamos ler isso daí juntos? Glórias a Deus. Capítulo 12 é o último capítulo de Eclesiastes. Então ele demora muito tempo para encontrar a resposta. A hora que chega no verso 13 e verso 14, ele fala assim: de tudo que se tem ouvido. Preste atenção aqui, igreja, não tira a sua atenção não. De tudo que se tem ouvido, o fim. O que ele falou aqui? O fim. Então fim é o que é término. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Agora veja o 14. Porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Sabe o que Salomão ele fala aqui? Bom, encontrei a resposta do sentido da vida. Agora já sei porque eu vivo. Eu vivo porque tem um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim, e eu tenho que servir sempre esse Deus e adorar sempre esse Deus. Aí ele vem no verso 14 e fala assim: agora tem um problema. O mesmo Deus que eu digo que eu posso amar, adorar e servir por toda a minha vida, é um Deus que ele vai trazer juízo a toda obra que eu e você fizer. Então eu pergunto: se eu sei que eu tenho um fim, qual é o fim? Adorar. Qual é o fim? Adorar. Pronto. Se eu sei que eu tenho um fim e o fim é adorar, a pergunta é: o que eu tenho feito no meio do caminho? Hoje, o ontem, o amanhã, o que eu tenho feito? Aí ele vem no verso 14 e fala assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra que eu tenho feito. Quais são as obras que você tem feito, igreja? Como é que você conduz os seus dias? Lembra do tempo? Lembra da responsabilidade? E até tudo que está encoberto, que seja bom ou seja mal, virá à tona. Então, crente do Senhor, seja crente de verdade. Viva os seus dias
fazendo a obra que interessa ao Senhor. Viva os seus dias amando ao Senhor e sabendo que logo, logo, Ele vai vir buscar você como igreja do Senhor. Você vai fazer parte de uma morada eterna e celestial. Eterna e celestial. Só que a escolha de quem é? De quem é? Vocês compreendem isso em nome de Jesus? Sim? Compreende isso em nome de Jesus? Graças a Deus. Deixa eu comentar só um outro detalhe com você. No verso 1, isso a gente fecha com chave de ouro. No verso 1, por que no verso 13 e 14 ele fala assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja o bom ou o mal, virá à tona. Por que ele fala isso? Porque lá no verso 1, o verso que nós lemos, dá para você colocar aí? Só para ficar cravado aí, é o mesmo Eclesiastes 3:1. Ele está dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Agora escuta: e há tempo para todo propósito aonde? Debaixo do céu. O tempo que eu e você vive, Fernando, é um tempo chamado Cronos. É um tempo cronológico. Começa na primeira hora do dia, que é meia-noite, e termina às 23h59. É um tempo cronológico. Por isso que ele fala que todo esse tempo está determinado debaixo do céu. O que ele está querendo mostrar aqui? Que acima do céu não existe tempo. É eterno. Pegou? Em cima do céu é eterno. Então é o seguinte: o que você faz abaixo do céu, nesse tempo Cronos que você vive, para conquistar o tempo Kairos, que é o tempo de Deus eterno. Fica aí a reflexão. Fica a reflexão dessa mensagem. Se você não encontrou resposta, ou se você sabe qual é o seu propósito, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, que nós vamos orar agora.